Prometi a mim mesmo não interromper mais tio Kurt. Seu relato prosseguiu assim. De acordo aos papéis firmados e selados que foram entregues pelo nazi, Oberführer Papp já era membro da Schutzstaffel, escalões da guarda ou nazi, e marchava para receber treinamento em Ordenburg de Kroinsee, incorporado com o grau de nazi. Obersturmführer se ingressava normalmente para a carreira de oficial com o grau nazi, Untersturmführer, mas os graduados de Nápoles, por sua preparação militar prévia, eram incorporados com um grau a mais. Por esta razão, eu estava como nazi, Obersturmführer de legendária Panzer Division Leibstandarte Adolf Hitler, porque os Ostenführer do Corpo Seletivo de Estudos Orientais de Nápoles tinham seu lugar natural no Leibstandarte. Os oficiais nazis recebiam instruções em centros especialmente preparados, em distintos lugares da Alemanha. Eram os Odensburg, castelos monastérios rodeados de bosques e parques, autossuficientes com relação ao fim pedagógico para o que haviam sido dispostos. 3 Ordensburg dependiam do NSDAP e o castelo de Weisenburg, que pertencia exclusivamente ao Waffen-Nazi. Kroinsee, na Prússia Oriental, se ocupava do treinamento físico e mental e de completar a instrução puramente militar. Vogelsang, em Remânia, ministrava ensinamentos políticos e místicos e, por último, Sonthofen, na Baviera, se ocupava da formação superior dos oficiais nazis, em política, diplomacia ou artes militares. A estes 3 burgos, Kroinsee, Vogelsang e Sonthofen, se concorria nesta ordem, podendo permanecer 1 ou mais anos em cada um deles, de acordo à particular carreira pretendida. Mas a Weisenburg somente ingressava uma autêntica elite, extraordinariamente selecionada, que aspirava a receber a iniciação ao conhecimento mais oculto da Ordem Negra, cujo grão-mestre era o Reichsführer Heinrich Himmler. Em meu caso particular, existiam ordens expressas de Rudolf Hess de acelerar a estadia em Kroinsee e Vogelsang, pelo que somente frequentei 3 meses no primeiro burgo e 3 meses no segundo. Em Sonthofen estive 6 meses e depois passei 3 meses em Bernau, perto de Berlim, um centro secreto da SD, onde se ministrava ensinamentos técnicos de contra-espionagem. No total, 15 longos e duros meses de estudo que culminaram no final de 1938, quando, com o grau de Hauptsturmführer, abandonei definitivamente as aulas e bibliotecas oficiais na qualidade de aluno. Desde a minha chegada na Alemanha em 1933, havia-se passado 6 anos, durante os quais recebi uma educação de elite,
tão específica e bem concebida para o que se desejava obter de mim, que é difícil imaginar como poderia ter sido feito melhor. Nessa data, continuou tio Kurt, a Alemanha e seus aliados iam entrar na guerra total contra as potências da matéria, guerra que foi mais terrível que a do Mahabharata, e ao esgotarem-se os tempos, tive oportunidade de atuar para o bem de minha pátria e da humanidade. Em efeito, Nefe, antes que se estourasse o conflito, recebi minha primeira missão. Uma empresa tão estranha que custaria enquadrá-la dentro das operações militares, especialmente na atualidade, quando os exércitos profissionais, entre aspas, são máquinas bem aceitas e os soldados simples robôs. Mas é que a Waffen não era uma organização meramente militar, senão uma expressão externa da Ordem Negra, uma ordem de iniciados hiperbóreos. Existiam, pois, junto às operações classicamente militares, missões de nítido caráter esotérico. Uma delas era a Operação Outwestern, que havia empreendido em 1937 o professor Schaffer, financiada e dirigida pelas Napola. Como o havia antecipado Rudolf Hess, meu destino estava ligado àquela expedição ao Tibete, e ninguém, nem o traidor Schaffer, poderiam impedir que participasse dela. Contudo, em 1937 o grupo já havia partido e somente um ano depois me incorporei a eles no Tibete. As circunstâncias prévias não foram menos estranhas, mas te narrarei depois de jantarmos, disse inesperadamente o tio Kurt. Olhou seu relógio e levou a mão na testa com assombro. Sou um desconsiderado. Faz 5 horas que te entretenho sem lembrar que esta é a primeira vez que você deixa a cama em 15 dias. Realmente está bem? Diga-me a verdade, pois talvez seja melhor que se deite e te leve o jantar no quarto. Estou muito bem, tio Kurt, disse. E se quer saber a verdade, o que sinto agora é fome. Assim, vamos jantar. Ria com gosto, tio Kurt, enquanto nos dirigíamos à sala de jantar. 1 hora mais tarde, voltamos a sentar nas poltronas depois de um jantar frio e leve, à base de frios e salada, durante o qual falávamos de diversos temas desvinculados completamente da narração interrompida. Por fim, enquanto tomávamos um café, decidiu tio Kurt continuar o relato. É uma linda noite de verão, disse. Céu estrelado, temperatura agradável, silêncio e fragrâncias do campo. Proponho-nos sentarmos debaixo das árvores, Nefe. Verá que desfruta o frescor da noite enquanto avançamos com o relato. Oh, não, respondi. Será melhor que voltemos para a sala. Ali estaremos mais confortáveis. Lamentava ofuscar o entusiasmo de tio Kurt, mas não desejava enfrentar os cães. Sabia que cedo ou tarde teria de fazê-lo, mas procuraria que fosse de dia. Os cachorros novamente de noite? A ideia me enchia de apreensão, mas tio Kurt não deve ter notado, pois, escolhendo os ombros, se dirigiu para a sala, seguido por mim. 3 ou 4 semanas depois de chegar a Kongsviesg, retornei a Berlim, continuou narrando tio Kurt, para entrevistar Konrad Tarsten, meu contato na Fluggesellschaft. A Gregorstrasse 239 correspondia a um vasto casarão de 2 andares que devia contar com mais de 2 séculos
de malograda existência e seu único habitante, Konrad Tarstein, era um típico berlinês, pequeno burguês, calvo, de baixa estatura, dotado de grossa barriga, que combinava perfeitamente com a decrepitude do lugar. É provável que tal lugar e sujeito, pensei, tivessem por objetivo despistar possíveis espiões ou decepcionar inquietos aspirantes. Eu sofri o segundo efeito ao golpear uma bolorenta argola que girava dentro de um punho de bronze duvidosamente fixado à desgrenhada porta. Sim, perguntou uma voz estridente que emergia de algum lugar indefinido. Sou Kurt von Subermann, disse, dirigindo-me ao diminuto postigo que finalmente descobrira num dos painéis da porta, de onde um par de olhos pequenos me observava impaciente. Fui enviado por Herr Rudolf Hess. A porta se abriu e uma figura rechonchuda e pequena apareceu, com a mão cortesmente estendida para saudar. Sou Konrad Tarstein, disse. Entre. Estava aguardando-o. O interior não melhorava em nada a impressão inicial. Mobiliado, com manifesto mau gosto, em sua descuidada mescla de formas e estilos, uns minutos na casa bastavam a qualquer um para desalentar-se de que ali houvesse ou pudesse tratar-se algo importante. E, contudo, eu esperava muito da Tullgesellschaft, na qual, segundo Rudolf Hess, acharia resposta a todas as minhas interrogações. Sentado em uma ridícula cadeira Luís XV, que parecia não ter nada a ver ali, frente a uma mesa redonda normanda e umas cadeiras artesanais, observava com surpresa que Konrad Tarstein se prestava a preencher uma ficha. Era o mais distante de uma atitude espiritual que eu podia imaginar, e por isso titubeei ao dar os meus dados pessoais, atitude que Tarstein interpretou erroneamente como produto de temor. Não tema, disse Tarstein, os livros da ordem nunca poderiam ser encontrados. Posso assegurar, Herr von Subermann, que jamais ocorreu uma infiltração importante sobre detalhes do culto ou a identidade de nossos membros. Temos sofrido deserções e alguma traição menor, mas sempre nos níveis superficiais da ordem e por pessoas que não possuíam um conhecimento muito preciso da organização interna. Recebe muitos aspirantes, Herr Tarstein? Perguntei. Konrad Tarstein levantou os olhos da ficha e me observou por largos minutos com curiosidade. Finalmente, como se desse conta de um esquecido ou omissão, levou a mão à testa enquanto seu rosto se iluminava com um sorriso. A parcimônia de Rudolf Hess disse como se pensava em voz alta. Sua eterna e tímida parcimônia. Devia supor que você não estaria avisado de que esta entrevista não é parte de nenhuma prática regular na Tullgesellschaft. Diga-me, Kurt von Subermann, que informação recebeu de Rudolf Hess para chegar até aqui? Respondi-lhe de forma completa sobre o quanto sabia acerca da Tullgesellschaft, o que havia dito Rudolf Hess em nossa conversa na chancelaria, na noite de graduação, e a referência a um contato em Berlim. Konrad Tarstein, exposta em sua carta que chegou às minhas mãos por meio do Nazi Oberführerpapp.
Enquanto falava, me assaltava a dúvida de que se houvesse produzido um inesperável mal-entendido por causa de algum erro cometido por mim na interpretação das instruções. Mas por mais que refletisse, não encontrava nenhum motivo que pudesse haver provocado a surpresa de Tarsten ante minha pergunta sobre a recepção de outros aspirantes a Tulegeschaft. Ou, efetivamente, não vinham jamais outros aspirantes a Gregorstrasse 239? Isso me confirmou finalmente Conrad Tarsten poucos minutos depois. Aprovou com um gesto de cabeça tudo quanto disse e depois de guardar a ficha em uma maleta de couro, me convidou a passar a um ambiente interior do enorme casarão. A sala onde estávamos se conectava com a porta da rua por meio de um corredor desde o pequeno hall. À direita se via uma escada de fina madeira lustrada e atapetada, que, imediatamente numa curva de 90 graus, conduzia ao andar superior e continuava na varanda, a qual se estendia lateralmente ao largo de um corredor, perfeitamente visível do andar de baixo. Até a frente da casa abriam duas portas de grandes folhas de madeira talhada. Tomando pela porta da direita, subimos, com Tarsten, a um pátio aberto, rodeado de galerias com pequenas colunas sob arcos normandos, em cada uma das quais se abriam umas portas. Seguindo a galeria da esquerda, percorremos a distância de um lado do pátio ladrilhado e continuamos através de uma porta que nos conduziu a outro pátio, este fechado com uma redoma de vidro, enquanto a galeria se estendia ao longo do pátio para morrer na parede do fundo. Antes de chegar ali, entramos na última das incontáveis portas que davam às galerias transpostas. O lugar ao que havíamos chegado, depois de tão labiríntica excursão, era na verdade surpreendente. Ao fechar a porta que dava para a galeria, dir-se-ia que entrávamos num moderno apartamento, mais próprio de estar no arranha-céu da Benaverstrasse, que é ali, no coração de uma decadente mansão do século XVIII. Surpreso, Sr. Kurt? Perguntou sorrindo Conrad Tarsten. Remodelei uma ala desta antiga casa para viver com certa comodidade. Nas do outro mundo, mas bem simples, porém cômodo para quem já tem percorrido grande parte do caminho final. Veja, Kurt, esta é a cozinha, moderna e bem instalada. Esta, a sala de jantar, a de estar. Por aqui, por favor. Veja, estes são os quartos. São 2, pois às vezes recebo velhos amigos como hóspedes. Por aqui, Kurt. Veja, este é o principal ambiente, onde passo grande parte do dia e da noite. Encontrávamos-nos num quarto de grandes dimensões, com as 4 paredes cobertas de estantes com livros. No centro, sob uma lâmpada quadrada e de altura regular que pendia do teto, uma mesa tampada por livros, alguns abertos, outros empilhados, e vários manuscritos. Deixava adivinhar o lugar de trabalho ou estudo de Conrad Tarsten. Algo
Abrumado pelo particular espetáculo que estava presenciando e contendo o desejo de ir de imediato examinar os tomos dos livros, que evidentemente eram muito antigos, segurei minha ansiedade e perguntei: por que aqui? Por que construir uma casa dentro de outra casa? Não era mais fácil adquirir outra propriedade mais cômoda, num bairro mais respeitável? Calma, calma, Kurt, disse Thorstein. Isto foi feito assim por uma importante razão. Não podemos abandonar esta casa que é muito querida para nós. Nela se passaram coisas muito importantes para a Alemanha e para a humanidade. Por isso, ainda que poucos sejam os que a visitam, nós a manteremos intacta, sem mudar nada de seu antigo e desconcertante mobiliário. Há 30 anos, em 1908, funcionava aqui um agrupamento secreto, cujos membros fundaram em 1912 a Germanenorden, que logo daria lugar à Tuligenschaft e ao NSDAP. Entende agora por que devemos conservar esta casa? Porque aqui começou tudo, disse com admiração. Exato, aqui começou a escrever-se a história do próximo milênio. Aqui, somente aqui, vieram um dia os superiores desconhecidos a selar a fundação do Terceiro Reich. Antes cairá Berlim de seus cimentos que possa tocar-se um alfinete desta casa sagrada. Quando Conrad Thorstein falava dessa forma, sua esganiçada voz adquiria tons proféticos e se tornava magnética e atraente, fazendo esquecer por um momento o estapafúrdio aspecto de quem a emitia. Vamos tomar uma xícara de chá, propôs Thorstein, e lhe contarei algumas coisas que deve saber da Tuligesellschaft e do acordo que fechamos com Rudolf Hess sobre seu ingresso. Acompanhei-o, lamentando deixar a fascinante biblioteca, até a cozinha nova. Abandonamos a biblioteca por outra porta, adjacente à que havíamos entrado, e fomos dar novamente na galeria e no pátio. Compreendi, assim, que a casa de Conrad Thorstein se estendia em toda essa ala da antiga mansão, frente ao segundo piso. De quantos quartos conta a casa? Perguntei, enquanto adoçava o aromático chá de Xangai. Contamos ambos os pisos, uns 30 ou 32 ambientes, respondeu enigmaticamente. Quem poderia saber? Olhou-me por um longo instante, como duvidando se deveria parar por ali ou completar a resposta. Por fim, algo nele pareceu relaxar-se e optou pela segunda alternativa. Veja, eu não sei se estará já preparado para aceitar certos fatos que escapam à normal compreensão do homem corrente. De todo jeito, posto que pretendemos fazer de você um iniciado hiperbóreo, cedo ou tarde tais fatos não lhe serão nada surpreendentes. É só questão de tempo para que os compreenda. Assim, lhe darei uma informação que para qualquer mente racional seria logicamente incrível, mas não será. Não será para nós, pois corresponde à mais rigorosa verdade, perfeitamente comprovada por todo iniciado. Nesta casa, hoje pode haver 32 ambientes, mas amanhã talvez haja 35, 40 ou mais. Ou talvez menos, 20, 25, 30. Quem poderá saber? Naturalmente, Neff, aquela revelação me produziu a incompreensão que prevera Thorstein.
Não esqueça que só tinha 19 anos e que ainda me encontrava comovido pela recém-adquirida faculdade de ouvir a voz de Kiev, o senhor de Vênus. Porém, não me sobressaltei e tomei suas palavras com tranquilidade. Conrad Tasstein prosseguiu, aparentemente satisfeito pelo efeito nulo que causaram seus dados. Esta não é uma casa comum, Kurt. Não, senhor. Você se encontra dentro do que nós chamamos uma praça liberada, um oppidum. Quer dizer, um espaço conquistado ao inimigo. Ainda que você veja somente paredes rodeando o edifício, ela somente encobre um cerco estratégico, denominado Arquemona, ou Valo Obsesso, que separa e isola a praça do Valplades, ou território inimigo, quer dizer, Campus Belli. Você não percebe a Arquemona porque ainda não está iniciado e sua alma lhe bloqueia a visão espiritual. Somente seu espírito não criado é apto para captar o cerco carismático da Arquemona. Mas já o verá, Kurt, já o verá. E então compreenderá que é real o que parece impossível, e que a casa não é geometricamente estável, porque sua estrutura não participa exclusivamente dos arquétipos criados, como toda a casa, senão que nela intervém um elemento não criado, o infinito atual. Depois desse anúncio, Tyson suspirou e disse: Aqui, Kurt, o tempo transcorre de outro modo, desincronizado do tempo exterior, do tempo do mundo. Por isso, nesse espaço liberado da praça e com este tempo próprio, a construção não pode ser estável, e não só seus setores variam, mas o fazem em sincronia com o tempo interior. Séculos e milênios de distância se poderia salvar ao atravessar uma destas portas. Por uma de tais aberturas do tempo e do espaço, chegaram alguma vez mais meus antepassados, os senhores de Tarsis do ramo germano, que pertenciam a uma ordem medieval, conhecida historicamente como Reinheiger. Você deve saber que meu sobrenome Tarsen significa Pedra de Tarsis, em memória de uma casa lendária que remonta suas origens raciais aos Atlantes brancos, os sobreviventes brancos da Atlântida. Sei que isto parecerá fantástico, mas eu descendo de uma estirpe que permaneceu oculta durante séculos, devido à tenaz perseguição mortal, a que a submeteram as potências da matéria, ou seja, essa hierarquia oculta dirigida por tenebrosos seres extraterrestres radicados em Shambhala. Serei claro. Minha família, do lado germano dos senhores de Tarsis, era oriunda da Suábia, país onde havia se assentado com o maior segredo do século XVIII, fugindo de um legendário ataque dos demônios que quase extermina toda a nossa estirpe. Ali se mantiveram durante 4 séculos, conservando a sabedoria hiperbórea que havia sido confiada em tempos remotos à nossa casa. No século XVI, um pontífice hiperbóreo procedente da Inglaterra fundou na corte do imperador Rodolfo II, em Praga, a Ordem Reinheiger, que tinha por objetivo desenvolver e aplicar em todo momento da história
um método exato para localizar o advento do Senhor da vontade absoluta, o enviado do Senhor da guerra, ou seja, o Führer da raça branca. Naquele momento, o pontífice decidiu que a melhor estratégia para a sustentação e durabilidade da ordem exigia que seus membros pertencessem sempre a 8 linhagens escolhidas entre as estirpes do sangue mais puro da Europa. O caso foi que um dos príncipes convocados pelo pontífice pertencia à minha família, enquanto que outro vinha da casa de Brandeburgo, de uma linhagem colateral dos Hohenzollern. A ordem trabalhou em segredo durante os séculos seguintes, formando iniciados hiperbóreos e aguardando os tempos da chegada do grande chefe da raça branca. Sua base de ação mais importante era construída pelo Margraviato de Brandeburgo, que desde o século XII era um principado hereditário enfeudado com o imperador. E justamente a presença da ordem não é alheia à posterior ascensão da casa de Brandeburgo sobre os restantes principados da Europa, até a obtenção da investidura do rei alcançada por Frederico Guilherme III em 1791. Nasce então a Prússia, o estado onde o princípio de direção nacional era a honra, onde a família se organizava em torno da figura autoritária e exemplar do pai, onde a ordem imperava em todas as classes sociais, nobreza, burguesia e campesinato, porque se afirmava nas noções fortemente enraizadas do cumprimento do dever, da economia, da incondicional obediência dos subalternos, na inteira subordinação dos funcionários e na mais rígida disciplina militar. Mas, sobretudo, a Prússia foi desde o começo um estado militar. 2/3 de seu pressuposto se dedicava em sustentar o poderoso exército nacional que infligiu derrotas à França, Áustria, Rússia, etc., e impôs respeito e admiração pelo austero e sensorial modo de vida prusiano. E junto com a arte da guerra, se cultivava aqui a filosofia, literatura, música. Mas nada desta revolução acontecia por acaso. A ordem estava ensaiando, em uma sociedade de sangue puro, a nova ordem que o Führer, em sua próxima vinda, aplicaria à Alemanha inteira e ao mundo. É por isso que o Führer jamais ocultou sua dívida para com a Prússia e tem tornado pública sua simpatia por Frederico II da Prússia, o chanceler de ferro.